Os fungos são organismos incrivelmente diversos, presentes em quase todos os ambientes, incluindo desde levaduras até cogumelos. Mas entre tantos fungos, poucos são tão peculiares quanto o Clathus colunatus, um basidiomyceto cuja estrutura e coloração tornam uma figura incomum nos ecossistemas onde ocorrem. O Clathus pertence ao grupo dos basidiomycetos, que apresentam como principal característica o basídio, uma estrutura reprodutiva onde são formados os esporos, chamados basidiósporos. Em relação à sua estrutura, os basidiomycetos possuem um corpo vegetativo formado por hifas, estruturas filamentosas que se ramificam e compõem o micélio. Esse micélio pode se desenvolver amplamente no substrato, e é responsável pela absorção de nutrientes, graças à liberação de enzimas digestivas no ambiente. As hifas dos basidiomycetos são geralmente septadas, ou seja, possuem divisões transversais chamadas septos, que delimitam compartimentos celulares. Cada compartimento contém pelo menos um núcleo. Já em relação ao ciclo de vida dos basidiomycetos, durante a maior parte do tempo, os basidiomycetos vivem como micélio haploide, crescendo no solo ou em restos de matéria orgânica. Quando dois micélios de linhagens diferentes se encontram, eles se fundem e formam um micélio dicariótico, com 2 núcleos por célula que cresce mais rapidamente. Em condições favoráveis, como após chuva e clima úmido, esse micélio forma o basidiocarpo, o corpo de frutificação que vemos como o cogumelo. Na parte fértil do basidiocarpo são formados os basídios, onde os núcleos se fundem e ocorre meiose, dando origem a 4 basidiósporos haploides. Esses esporos são liberados no ambiente e, ao encontrar condições adequadas, germinam e iniciam um novo ciclo. Agora que abordamos as características gerais dos basidiomycetos, vamos conhecer mais de perto uma de suas espécies mais curiosas. Clathus colunatus é um fungo do filo Basidiomycota, classe Agaricomycetes, subclasse Phallomycetidae, ordem Phalalis, família Phalaceae e gênero Clathus. Clathus colunatus obtém seus nutrientes a partir da decomposição de matéria orgânica e destaca-se por sua estrutura característica e pelo seu odor fétido. Há descrições desse curioso fungo em artigos do século XIX, como o artigo de Burt de 1896, que apresenta descrições em relação à morfologia e desenvolvimento desse basidiomyceto. Outro artigo de 1890 aborda a possível toxicidade deste fungo e já introduz o tema da seguinte forma: o odor de espécimes totalmente desenvolvidos da ordem Phaloideae é tão repulsivo que a questão sobre seu caráter tóxico, quando ingeridos por humanos, raramente foi objeto de experimentação. Ainda neste artigo, o autor aborda um caso que envolveu porcos que comeram fungo encontrado em bosques de carvalho e morreram horas depois. Porém, também há relatos listando a espécie como comestível e que descrevem o sabor do ovo como suave. Em relação ao desenvolvimento deste curioso fungo, Clathus colunatus se desenvolve a partir de uma estrutura subterrânea conhecida como ovo, formada na extremidade de filamentos miceliais. Esse ovo, de 3 a 5 centímetros, é envolvido por uma volva gelatinosa que retém a umidade e protege o fungo em seus estágios iniciais. Internamente, ele apresenta 3 camadas principais: uma externa cortical, uma camada gelatinosa lobulada e uma camada medular composta por hifas finas que dará origem às colunas do receptáculo. Com a maturação dos esporos, o receptáculo se alonga rapidamente, rompendo a volva e se projetando de 5 a 8 centímetros acima do solo. Ele é formado por 2 a 5 colunas verticais,
geralmente 4, que se unem no topo por arcos curtos e formam uma estrutura arredondada ou clatrada. As colunas de coloração vermelho e alaranjada são separadas na base e emergem diretamente da volva. No interior do receptáculo se forma a gleba, uma massa esponjosa rica em esporos e com odor fétido característico. Essa gleba se origina da diferenciação de hifas medulares em basídeos e fica suspensa por filamentos na cavidade central aderida às partes superiores das colunas. O odor forte da gleba, aliado à sua composição rica em açúcares, atrai moscas e outros insetos, que atuam como vetores na dispersão dos esporos, um processo conhecido como entomocoria. Os esporos medem de 3 a 5 micrômetros de comprimento por 1,2 a 2,5 micrômetros de largura. Clatros colunatos geralmente ocorrem em pequenos grupos em gramados, pastagens e no solo próximo a detritos lenhosos. Os basidiomas de C. colunatus, devido à sua aparição efêmera e rápido consumo por insetos, são difíceis de observar e coletar. Passa-se apenas 2 a 4 horas entre a ruptura da volva e desenvolvimento completo do receptáculo. Os basidiomas geralmente permanecem intactos por algumas horas a poucos dias. Essa espécie já foi descrita na América do Norte, África, Australásia, América Central e América do Sul e Japão. Clatros colunatus exemplifica uma notável adaptação biológica. Inicia seu ciclo protegido no subsolo, envolto por uma camada gelatinosa que retém a umidade. E quando amadurece, eleva seus esporos em uma estrutura vistosa, cujo odor fétido e coloração vibrante atraem insetos responsáveis por sua dispersão. Porém, sua eficiência reprodutiva e capacidade de dispersão levantam questões sobre seu comportamento como espécie potencialmente invasora em ecossistemas nativos. Além disso, o recente sequenciamento completo de seu genoma oferece novas oportunidades para investigar compostos bioativos e enzimas que possam ter aplicações biotecnológicas. Compreender melhor sua ecologia, distribuição e potencial funcional é essencial para avaliar seu verdadeiro papel nos ambientes onde ocorre, tanto como risco quanto como recurso.